Bom, galera, nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho sobre decomposição de vetores. Então vamos lá, como é que funciona a decomposição de um vetor? Então, eu tenho aqui um vetor qualquer, que eu desenhei aqui de vermelho, e eu vou falar que esse aqui é o meu vetor A, certo? É o meu vetor A. Então, esse vetor A, eu posso decompor ele na sua componente horizontal e componente vertical, porque ele é um vetor que está inclinado, tá vendo? Então eu tenho que decompor ele. Muitas vezes é necessário você decompor. Como é que eu faço isso? Eu vou imaginar um plano cartesiano para esse vetor, tá? Então só para demonstrar para vocês como é que funciona. Então eu vou fazer aqui um plano cartesiano para esse vetor, tá? Então legal ali. E eu vou indicar aqui esse meu eixo vertical aqui, ó, meu eixo Y, né, como de costume, e aqui está meu eixo X. Então, o meu vetor original, que é esse vetor A, ele está inclinado em relação ao meu referencial, ao meu plano cartesiano. E ele está inclinado, indicando aqui, um ângulo que eu vou chamar de θ, né, que dá mais ou menos a direção, a inclinação desse vetor. Como é que funciona a decomposição? Eu vou projetar as sombras desse vetor tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu vou começar pelo eixo X. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a canetinha, dar uma cor aqui, essa roxa, e vou fazer aqui embaixo essa componente X. Ela começa lá na origem, como é a sombra, né? Ela vai até aqui, ó. Certo? A tela quadriculada me ajuda. Então, essa aqui é a sombra em X do vetor A. Quando eu falo sombra, é como se você imaginasse aqui em cima uma fonte de luz, tipo o Sol. E você teria a sombra aqui do vetor A no eixo X. Como essa é a sombra no eixo X, eu vou chamar essa sombra, essa componente, de AX. Tudo bem? Legal, agora vamos fazer a do eixo Y, que é a componente vertical. Ela está lá no eixo Y. E aqui, ó, vou fazer ela aqui. Legal. Então tá aqui a minha componente AY. Certo? Tá aí a minha componente AY. Então eu fiz a decomposição. Agora, se eu souber o valor do vetor A, eu tenho o valor dele, que é o módulo desse vetor. Eu consigo determinar o valor das componentes AX e AY, sabendo também, eu preciso saber também, o valor desse ângulo. Ou seja, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Decompondo um vetor A, sabendo o módulo desse vetor e o ângulo desse vetor em relação à horizontal, eu consigo decompor ele e determinar o valor das componentes. Só não esquece, eu preciso saber também, para fazer isso, o valor desse ângulo. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, galera, primeira coisa, eu preciso enxergar aí o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, eu posso montar ele fechando o vetor original que eu estou decompondo com as duas componentes. Então, você sabe que eu posso arrastar essa componente AY, que está aqui no eixo Y, eu arrasto para cá, ó, e eu fecho o triângulo. Tudo bem? Aí está aí o meu triângulo retângulo, formado pelo vetor original A e as componentes AX e AY. Para ficar melhor de ver, eu vou copiar ele aqui e vamos trabalhar melhor essas ideias aqui. Tudo bem? Então está aí o meu triângulo. O que acontece? Isso aqui é um triângulo retângulo porque eu tenho internamente, bem visível aqui, um ângulo de 90. Então eu sei que esse ângulo aqui vale 90. Se esse é o ângulo de 90, o vetor original A, que é o vermelho, que está oposto ao ângulo de 90,
Eu sei, então, que ele é o quê? A hipotenusa, certo? Ele é a hipotenusa. Tudo bem. Bom, se eu tenho como referência esse ângulo θ, então o AY é o cateto oposto a esse ângulo θ. Logo, a componente AX, que forma junto com a hipotenusa o ângulo θ, é o cateto adjacente. Então, eu tenho aí a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, como é que eu determino o valor de AX e o valor de AY, que são as componentes? Como eu determino o valor deles? Sabendo o valor de A e o valor do ângulo. Então, vamos lá relembrar algumas relações do triângulo retângulo envolvendo seno e cosseno. Eu sei que o seno desse ângulo θ, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa é a definição do seno de um ângulo. Só que, veja bem, quem que é o meu cateto oposto mesmo? É o meu AY, certo? E a minha hipotenusa é o meu A, é o valor do meu A. Eu estou falando do módulo sempre, né? Então, veja bem, se eu passar esse A multiplicando de lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu AY vai ser o valor do A, que é o módulo do vetor A, vezes o seno daquele ângulo. Tudo bem? Então, tá aí, assim que eu determino a componente AY. Se eu usar essa mesma ideia para o cosseno do ângulo, veja bem, o cosseno do ângulo θ já é o cateto adjacente pela hipotenusa. Só que o cateto adjacente, quem que é o cateto adjacente? É a minha componente AX. A minha hipotenusa, a gente já sabe que é o A. Se eu passar também o A multiplicando o cosseno do ângulo, vai ficar A cosseno do ângulo igual a AX. Então, o meu AX, ele é o valor do módulo de A vezes o cosseno do ângulo. Então, eu consigo sempre decompor um vetor. Eu sempre consigo decompor um vetor nas suas componentes, horizontal e vertical, a partir do módulo desse vetor e do seno e do cosseno do ângulo desse vetor. Então, aqui estão as duas componentes, AX e AY, definidas.